Quando falamos em projeto de processo, estamos entrando no momento em que a empresa precisa transformar uma proposta de valor em uma operação real e executável. Aqui o foco deixa de estar apenas no produto ou serviço em si e passa para a forma como a organização irá produzir e entregar aquilo ao mercado. Percebam que o projeto de processo está diretamente ligado à capacidade operacional da empresa. Não basta saber o que oferecer, é necessário estruturar uma operação capaz de entregar com qualidade, rapidez, custo adequado e confiabilidade. Por isso, o projeto de processo envolve organizar recursos, atividades e operações de maneira lógica e integrada. Isso significa decidir como materiais, pessoas, equipamentos, tecnologia e informações irão se combinar dentro do fluxo operacional. Na prática, toda operação precisa definir quais atividades serão necessárias para gerar o produto ou serviço. Algumas operações possuem poucas etapas e fluxos simples. Outras trabalham com processos mais longos e complexos e interdependentes. Além disso, a sequência das atividades é extremamente importante. Uma operação mal sequenciada gera atrasos, retrabalho, desperdício e perda de eficiência. O fluxo precisa fazer sentido para que a operação funcione de maneira fluida. Outro ponto essencial é definir quem executará cada tarefa ou cada etapa. Dependendo do processo, algumas atividades podem exigir mão de obra especializada, enquanto outras podem ser automatizadas ou padronizadas. As decisões sobre tecnologia também fazem parte do projeto de processo. A empresa precisa escolher quais máquinas, sistemas, equipamentos e ferramentas serão utilizados. Essas escolhas influenciam produtividade, custo, flexibilidade e qualidade operacional. O tempo também se torna uma variável importante. A operação precisa entender quanto tempo cada atividade consome. Porque isso impacta diretamente no prazo de entrega, na capacidade produtiva e no nível de serviço ao cliente. Além disso, todo o processo possui possíveis gargalos. Gargalo é o ponto que limita o desempenho da operação, reduzindo velocidade ou capacidade produtiva. Em muitos casos, o problema não está na falta de recursos, mas em etapas mal organizadas e desequilibradas. Percebam que o projeto de processo busca criar uma estrutura operacional coerente. Ele organiza o fluxo das atividades para que a empresa consiga transformar recursos em valor de forma eficiente. E existe uma ideia muito importante aqui: o produto e processo precisam estar alinhados. Um produto altamente personalizado exige processos mais flexíveis. Já produtos padronizados normalmente trabalham com processos repetitivos e mais eficientes em escala. Quando esse alinhamento acontece, a operação consegue entregar valor ao cliente, eficiência, competitividade e sustentabilidade operacional. Esse slide ele mostra uma ideia extremamente importante dentro da administração da produção. Ele mostra que produto e processo eles precisam estar alinhados. Até aqui nós discutimos como as empresas definem aquilo que será entregue ao cliente. Agora a gente vai começar a perceber que diferentes características de produtos e serviços exigem diferentes formas de operação. Então a gente tem aqui, quando a empresa trabalha com produtos padronizados, por exemplo, eu tenho aqui o produto padronizado, ela tende a utilizar processos mais repetitivos. Isso acontece porque a padronização ela vai facilitar a repetição das atividades, reduz variações e aumenta a eficiência operacional. É o caso de operações que produzem sempre da mesma forma, com pouca mudança e grande previsibilidade. Por outro lado, quando o produto ou serviço é personalizado,
o processo precisa ser mais flexível. Isso significa que a operação deve conseguir adaptar atividades, ajustar recursos e responder às necessidades específicas de cada cliente. Quanto maior a customização, maior a necessidade de flexibilização operacional. O slide também traz, né, outra relação importante, que são operações de alto volume. Normalmente vai exigir processos mais eficientes. Quando a empresa produz em grandes quantidades, pequenas perdas ou atrasos geram impactos enormes. Por isso, esses processos eles são desenhados para maximizar produtividade, velocidade e redução de custos. Já a operação de alta variedade precisam de processos mais adaptáveis. Quando existem muitos tipos de produtos, combinações ou mudanças frequentes, a operação precisa conseguir lidar com diferentes situações sem perder desempenho. Perceba então que não existe um único processo ideal para todas as empresas. O tipo de processo depende diretamente daquilo que a organização pretende entregar ao mercado. E essa relação é fundamental porque muitas empresas enfrentam problemas justamente por falta de alinhamento entre produto e processo. Às vezes as empresas oferecem algo altamente personalizado, mas possuem um processo rígido demais. E em outros casos, tenta produzir em grande escala, utilizando processos lentos e pouco eficientes. Quando o produto e processos não conversam, aparecem atrasos, vai aparecer desperdício, a empresa vai ter custos elevados, vai haver falhas de qualidade, vai ter retrabalho e, consequentemente, também vai ter perda de competitividade. Por outro lado, quando existe alinhamento entre aquilo que a empresa oferece e a forma como produz, a operação consegue entregar valor ao cliente com mais qualidade, com mais rapidez, com mais confiabilidade e com mais eficiência. E é exatamente a partir dessa relação que surgem os diferentes tipos de processo que a gente vai ver de forma rápida, porque a gente já estudou esses tipos de processos anteriormente, em aulas passadas, né? E a gente vai ver porque cada tipo de operação existe uma forma diferente de organizar o trabalho, os recursos e os fluxos produtivos. Agora que já entendemos o que é projeto e processo e também a relação entre produto e processo, nós vamos conhecer os principais tipos de processos produtivos. E essa classificação é extremamente importante porque diferentes empresas precisam operar de formas diferentes. Afinal, produzir uma ponte é completamente diferente de produzir automóveis, por exemplo. Cada tipo de processo representa uma forma específica de organizar pessoas, recursos, tecnologia e fluxo operacional. Além de analisarmos cada tipo de processo, a gente precisa entender uma lógica muito importante dentro da administração da produção. Existe uma relação entre variedade e volume. Lembra lá dos 4 Vs? Quando a empresa trabalha com alta variedade de produtos, normalmente ela precisa ser mais flexível, precisa de mais flexibilidade. Já quando trabalha com grandes volumes, o foco passa a ser eficiência e padronização. E é justamente dessa relação que surgem os diferentes tipos de processo. Por exemplo, o processo de projeto, primeiro tipo, né? E aqui nós temos alta variedade e baixo volume, ou seja, cada entrega é praticamente única. É o caso da construção civil, da construção de uma ponte, de um navio, de um grande evento ou até desenvolvimento de um software personalizado. E nesse tipo de processo existe muita customização e pouca repetição.
Por isso, a operação precisa de alta flexibilidade. À medida que começamos a ter alguma repetição nas atividades, passamos para outro tipo de processo, que é o job. E nesse tipo, ainda existe variedade alta, mas já começamos a perceber algumas rotinas. Exemplos clássicos são oficinas mecânicas, marcenarias, gráficas e serviços especializados. Cada cliente pode ter uma necessidade diferente, mas algumas ferramentas, máquinas e atividades passam a se repetir. Por isso, esse modelo ainda exige flexibilidade, mas já apresenta um pouco mais de padronização do que o processo por projetos. Um outro processo é lotes, né? Então, assim, o processo por lotes, que é extremamente comum nas empresas brasileiras, nesse modelo a empresa produz uma quantidade de itens, interrompe a produção, faz ajustes e depois inicia outro lote. Uma padaria é um ótimo exemplo para isso, né? Primeiro produz o pão francês, depois bolo, depois pão doce. O mesmo acontece em confecções, indústrias farmacêuticas e muitas pequenas e médias empresas. Aqui existe um equilíbrio entre flexibilidade e eficiência. A empresa ainda precisa se adaptar, mas já busca maior produtividade. Processo de massa, a produção em massa, o foco muda bastante. Agora a prioridade é produzir grandes volumes de produtos padronizados. É o caso da indústria automobilística, de eletrodoméstico, de bebidas. Nesse modelo, a eficiência operacional se torna fundamental. Por isso, existe forte padronização, automação e repetição das atividades. A linha de montagem é um dos maiores símbolos desse tipo de processo. E por fim, temos o processo contínuo. Aqui o volume é extremamente alto e a variedade é muito baixa, né? O fluxo produtivo praticamente não para. Esse modelo é comum em refinarias, siderúrgicas, produção de energia e indústrias químicas. Nesse caso, parar o processo pode gerar custos enormes para a empresa. Por isso, existe máxima padronização e altíssimo foco em eficiência. Mas existe um ponto muito importante. Não existe processo melhor ou pior. Existe o processo mais adequado para cada realidade. Tudo depende do produto, do mercado e da estratégia da empresa. Por exemplo, uma empresa que trabalha com produtos personalizados dificilmente utilizará o mesmo processo de uma empresa que produz milhões de unidades padronizadas. E aqui conseguimos perceber claramente a relação entre produto e processo da aula anterior. Produtos personalizados exigem processos mais flexíveis. Já produtos padronizados exigem processos mais eficientes e automatizados. A escolha do processo influencia diretamente os custos, a produtividade, a qualidade, a velocidade, a flexibilidade e até a competitividade da organização. Ou seja, escolher um processo é uma decisão estratégica. Porque no final das contas, projetar processos significa decidir como a operação será estruturada para transformar recursos em valor. E é exatamente por isso que a administração da produção possui um papel tão importante dentro das organizações. Porque produzir não significa apenas fabricar produtos, né? Significa criar valor de forma eficiente, estratégica e competitiva. Finalizando agora essa aula, fica a questão, né? Por que diferentes processos, como esses processos irão funcionar na prática? Porque diferentes processos também exigem diferentes tecnologias. E é exatamente isso que a gente vai discutir no próximo vídeo.